Jogador importante do Internacional perdendo a titularidade para o confronto dessa quarta-feira contra o Fluminense, jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América? E por que o técnico Eduardo Cudê pode estar fazendo esta modificação? Tem uma estratégia por trás? Tem alguma situação específica para essa possível modificação? E sabe quais os jogadores do Internacional que entram com 2 amarelos pendurados para esse jogo importantíssimo diante do time carioca lá no Rio de Janeiro? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Mas antes, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional que na tarde de hoje faz seu penúltimo treino visando a preparação para o confronto desta quarta-feira diante do Fluminense. Jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, nesse dia 27 às 9h30 da noite lá no Maracanã, né? O templo do futebol e também do futebol brasileiro. E a grande finalíssima no dia 4 de novembro, a grande final, jogo único no Maracanã, final da Copa Libertadores da América. Mas para essa partida, o Colorado entra já com 3 jogadores pendurados nessa partida e um possível desfalque também. Pedro Henrique não deve estar à disposição ainda do técnico Eduardo Cudê, a não ser que aconteça algo muito diferente do que a gente vem tendo de informações nos últimos dias. O Pedro Henrique vem se recuperando, né, de uma luxação no braço esquerdo, onde ele teve uma disputa. Na verdade, não foi nem uma disputa, né? Ele levou um chute no braço contra o Goiás, lá na Serrinha, há algumas rodadas atrás do Campeonato Brasileiro. Hoje, naquele empate do Colorado, a última vez que a equipe titular do Internacional entrou em campo, foi no empate em 0-0, o jogo onde o Pedro Henrique levou um chute no braço e acabou tendo que fazer cirurgia, tem que fazer tratamento, enfim, e deve estar, não deve estar à disposição para esse confronto diante do Fluminense, além de 3 jogadores que entram pendurados com 2 cartões amarelos cada para essa partida. São jogadores extremamente importantes para os setores e também da estratégia do técnico Eduardo Cudê, pensando no jogo de volta. O zagueiro Gabriel Mercado, o volante Charles Arangues e o meia Alan Patrick, 3 jogadores titularíssimos do Internacional neste momento, que entram com 2 cartões amarelos cada, e se levarem um cartão amarelo nesse jogo de quarta-feira, jogo de ida contra o Fluminense, desfalcam o Colorado na próxima semana contra o time do Fluminense no estádio Beira-Rio, no próximo dia 4 de outubro. O Colorado tem essa possibilidade de ter esses desfalques para a partida e jogo de volta no estádio Beira-Rio. Internacional que para essa partida deve fazer uma possível modificação. A informação do pessoal da Revista Colorado, o Internacional que vem treinando nesses últimos dias fortes, depois da derrota contra o Atlético Paranaense nesse meio de semana, pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Eduardo Cudê colocou um time reserva, né, naquela partida, por conta de ser um gramado sintético lá na Liga Arena, a Arena da Baixada. E para essa partida contra o Fluminense, o Colorado, o técnico Eduardo Cudê deve fazer uma modificação. Conforme falei aqui, informação do pessoal da Revista Colorado, consegui com exclusividade esta informação, é que na lateral direita o Internacional pode estar fazendo uma modificação. Fabrício Bustos, que foi titular no jogo contra o Atlético Paranaense, para esse jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, nesta quarta-feira, deve ser reserva para essa partida. Mas por que, Matheus? Se o Bustos fez gol contra o São Paulo, foi titular contra o Atlético Paranaense, por que ele seria reserva nessa partida? O motivo é, pois, o Fabrício Bustos é um lateral direito muito ofensivo, não tem características defensivas. A sua característica maior como lateral direito é ser mais ofensivo, e para essa partida o Internacional técnico Eduardo Cudê quer uma estratégia um pouco mais defensiva, e o Hugo Malo, que vem se jogando até mesmo como zagueiro, ele que é lateral, mas vem jogando como zagueiro, deve ser o jogador titular para essa partida, por ter um melhor poderio defensivo comparado ao Fabrício Bustos. Pelo menos para essa partida contra o Fluminense, deve ser essa estratégia de modificação que o técnico Eduardo Cudê deve fazer contra o Fluminense. Então, Hugo Malo deve ser o jogador titular na lateral direita para esse confronto clássico brasileiro nas semifinais da Libertadores. Projetando uma possível escalação, Sérgio Rocher
Hugo Malo, Vitão e Mercado. Vitão deve ser o titular, deve voltar, já vem treinando nos últimos dias e deve voltar à condição de titular. René, fazendo a abertura de meio campo na volância colorada. Johnny, recuperado de lesão. Charles Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e lá na frente o centroavante atacante Ener Valencia. Essa deve ser a provável escalação colorada para esse confronto diante do Fluminense, tá certo? O que tu achou dessa provável escalação que eu trouxe aqui para vocês? O Inter que treina na tarde de hoje e faz seu último treino amanhã na tarde de terça-feira, às 6h30 da tarde, a tendência que o Internacional embarque para o Rio de Janeiro. Até o próximo conteúdo de Inter, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal. Até o próximo conteúdo do Colorado. Tchau!